seguir aqui com outro destaque na política. Na Argentina, o presidente Jair Bolsonaro disse que embaixadores do Brasil nos Estados Unidos fazem nada desde 2013. A reportagem é da nossa colega Vitória Abel. Solta pra gente, Murilo. Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai assinaram um acordo nesta quarta-feira para o fim do roaming internacional entre países do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com líderes dos países sul-americanos na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Santa Fé, na Argentina. O roaming internacional é a cobrança de custos adicionais feita pelas operadoras telefônicas quando ligações ou dados de internet são utilizados fora do país. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, avaliou o acordo como um exemplo de benefício que o Mercosul pode trazer para o cidadão comum. O fim da cobrança extra de roaming, né, para celulares, quem vai viajar agora entre os países do Mercosul não vai pagar tarifas extras aí para uso do celular, por exemplo, que é uma coisa que faz diferença para toda a população. A decisão, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. Durante a cúpula, o Brasil assumiu o comando rotativo do Mercosul pelos próximos 6 meses. Jair Bolsonaro defendeu um bloco econômico mais enxuto e dinâmico. Não queremos a América do Sul uma pátria grande. Queremos que cada país seja autônomo, seja democrático e que o seu país, que cada país seja grande. O presidente ainda assumiu que tinha um discurso de afastamento do Mercosul logo após as eleições, afirmando que o bloco antes tinha um viés ideológico à esquerda e que agora houve um redirecionamento do Mercosul para objetivos econômicos. O presidente também afirmou que todos os países do bloco assumiram um compromisso de encontrar uma solução para a crise da Venezuela. Tá aí a reportagem da Vitória Abel. Vamos lá falar sobre isso, Caio. Me corrigindo aqui antes, eu fui generoso, não foi de 2013 que ele falou, desde 2003 o comentário do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, né? E isso vem na esteira das declarações do presidente e também dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito da nomeação, né, do Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos. Né? Você acha que o STF pode barrar essa indicação aí, alegando inconstitucionalidade? O STF pode tudo, né? Eles têm uma interpretação sempre muito criativa. Agora, a gente tinha trazido aqui para o ouvinte da PAN todo o arcabouço jurídico que orienta o nosso direito nessa questão do nepotismo, né? Que nada mais é que o favorecimento de parentes em detrimento de outras pessoas mais qualificadas. Né? Isso é evidente no teu pensamento? Sim. Nesse caso, sim. Só que olha mesmo que tecnicamente não, porque tem ali uma brecha, porque é uma indicação política, mas não dá para dissociar. Mas isso é uma brecha casuísta e que não faz o menor sentido, porque eu estou com o texto da súmula aqui, é o único texto legal que eu vou repetir para o ouvinte, que é o seguinte, olha só, súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 3º grau para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, viola a Constituição Federal. E aí a brecha é que, numa decisão que deveria pacificar a jurisprudência, eles começaram a falar, a partir de 2008, se eu não me engano, que esse texto da súmula, ele não especificou se cargos de natureza política se enquadram. Olha isso. Como se você precisasse ser, vamos dizer assim, exaustivo, né, no texto, afinal de contas é uma súmula, né, é como se fosse um verbete. E aí isso gerou divergência entre as turmas do Supremo, né, vamos lembrar que o Supremo são 11 ministros, um presidente, 2 turmas de 5. A primeira e a segunda. A segunda turma é aquela turma famosa, que tinha aquela escalação de latão, né, que é Gilmar Mendes, Lewandowski e Dias Toffoli, que agora virou presidente. E aí, por causa da divergência entre a primeira e a segunda turma, não está pautado ainda um recurso de repercussão geral para pacificar isso, porque qual foi a decisão da segunda turma? Eles permitiram a nomeação de parentes, né, de autoridades para cargos políticos, no caso de uma prefeita que nomeou o marido secretário. Então a discussão aqui é justamente essa: o cargo de embaixador é um cargo político ou não? No caso do presidente, está mostrando que sim, né? Quando deveria ser um cargo técnico, né? Porque o embaixador, o diplomata, ele é o Estado.
Sim. E a figura, vamos lá, para não falar das outras coisas e qualificações que eu acho que carecem na figura do Eduardo, que é um político nitidamente ideológico, é um cara de orientações e ações belicosas, ele é um cara beligerante. Gente, você só vê os vídeos dele falando inglês que estão circulando na internet. Então, Mas merece um embaixador que fale melhor. Não, mas fora a questão da qualificação, Vini, em detrimento dos que estão lá no Rio Branco se esforçando e aprimorando conhecimento para representar o Estado brasileiro, né? Quando você tem uma indicação política de um filho aí que denota totalmente o nepotismo e tal, fora todas as desabilidades, ou a falta de habilidade do nome do Eduardo, ele não é o Estado, ele é nitidamente até então uma figura que se fez politicamente com embates ideológicos, né? E também tem o fato de desapontar os eleitores, os milhões de eleitores que votaram nele, gente. Elegeram ele para um cargo. Acho que 1 milhão e 800. Dos mais votados. Acho que foi o mais votado da história. E aí, tudo bem abandonar? Você que votou no Eduardo, e aí, está satisfeito com essa possibilidade de mudança? Tem uma questão aqui que é importante, Edgar, porque assim, como eu disse, esse é um recurso de repercussão geral. Essa decisão, ela tem implicações sérias. Assim, ao contrário de vocês, eu não questiono tanto assim as qualificações do Eduardo, até porque dentro da dinâmica que é a administração Trump e de como ele valoriza esse intercâmbio de filhos, bom, isso nós pode nivelando realmente. não, mas isso pode até favorecer o Brasil, mas não é esse o ponto. É que para autorizar essa nomeação, o Supremo vai tomar uma decisão que implica que em toda administração pública, né, autoridades possam nomear parentes. E é ruim, o nepotismo, ele ataca frontalmente a meritocracia. Então, eu como um conservador, que tem esses valores aí de liberdade, de prezar pelo esforço e pelo mérito das pessoas, isso para mim é uma afronta. E esse tipo de coisa, esse modelo igualzinho esse que está acontecendo, o pai presidente indica filho para um cargo estratégico dentro da diplomacia, dentro da embaixada, acontece onde? Ditaduras árabes, por exemplo, em democracias. Estou tentando lembrar aqui, se alguém lembrar de algum caso, a gente pode até colocar aqui na discussão, mas só acontece em regimes ditatoriais, gente. Não vale a pena, vai abrir a porteira para uma série de nomeações que vai atrapalhar a eficiência da gestão pública no Brasil.